Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Cíntia. Olá, Letícia. Começando o segundo bloco de notícias de hoje, quarta-feira, dia 10 de abril. Vamos iniciar com a Folha de São Paulo. Câmara volta ao zero no PL das fake news após Musk. Lira propõe discussão de novo texto de regulação de redes sociais diante de avaliação de que a atual não será aprovado. Projeto de lei das fake news voltará à estaca zero na Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Arthur Lira, sugeriu ontem a discussão de nova proposta de regulação das redes sociais. A mudança de rumo acontece em meio aos atritos entre o empresário Elon Musk, dono do X, o antigo Twitter, e o ministro Alexandre de Moraes, do STF. O bilionário acusou Moraes de censura e ameaçou descumprir ordens judiciais. O ministro, por sua vez, incluiu Musk em inquéritos. E Lula reduz tarifa de luz e pressiona conta futura. O presidente Lula assinou MP que autoriza a antecipação de recursos da Eletrobras para reduzir a conta de luz. Uma das preocupações do governo em meio à queda de popularidade. A medida, no entanto, deve pressionar as tarifas nos próximos anos. Ainda foram prorrogados subsídios pelo uso do sistema de transmissão de energia, também com impacto na conta. E deputados liberam mais 15 bilhões para o governo. A Câmara dos Deputados aprovou mudança no arcabouço fiscal que permite ao governo antecipar a expansão do limite de gastos em 2024, liberando despesa extra de 15 bilhões. O texto vai para o Senado. Se aprovado, o valor poderá ser destravado imediatamente. Também temos aqui uma imagem em destaque. Tribunal Eleitoral do Paraná rejeita cassação de Sérgio Moro. Caso deve ir ao TSE. O senador do União Brasil deixa gabinete ao lado da mulher Rosângela após decisão por placar de 5-2. Para ele, julgamento foi técnico e impecável. E municípios com desmatamento aderem a fundo. Cidades responsáveis por 59% do desmatamento da Amazônia entraram em programa do governo federal que inclui fundo de 730 milhões. Os 53 municípios terão metas e os recursos serão liberados a partir da redução da destruição ou da preservação da floresta. Agora vamos com a Cíntia. Com os destaques do jornal Valor Econômico, temos varejistas repassam aumentos de impostos para o consumidor. O movimento se deve a mudanças em regras por parte da União e do STF e a elevação do ICMS em 11 estados. Moraes nega pedido e exige que o X Brasil cumpra ordens judiciais. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, rejeitou argumentos do X Brasil de que questões operacionais, como bloqueio de contas por ordens judiciais, só podem ser tratadas com a matriz da companhia nos Estados Unidos. Justiça do Paraná mantém Sérgio Moro no Senado. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná encerrou ontem o julgamento do senador Sérgio Moro, do União, e decidiu manter o mandato do ex-juiz da Lava Jato, por 5-2. Juro pode cair menos com previsões piores da inflação. Uma parcela crescente do mercado vê o quadro inflacionário com maior preocupação, o que já se reflete nos preços dos ativos e nas expectativas para a política monetária. Com isso, a Selic pode cair menos que o esperado. O mercado tem dado alguns sinais de alerta quanto ao cenário para a inflação, com a alta das expectativas no mais recente Boletim Focus para o IPCA de 2025 de 3,51% para 3,53%.
Além disso, entre os economistas que mudaram projeções nos últimos 5 dias, o consenso subiu de 3,54% para 3,6%. A meta do ano que vem é 3%. Há ainda quem veja o IPCA de 2025 em 5%, como a Apex Capital. Letícia. Agora partindo para o estado de São Paulo e Estadão, Justiça age contra a infiltração do PCC em empresas de ônibus. Concessionárias Transwolf e UpBus sofreram intervenção em São Paulo. Investigação de 4 anos feita pelo Ministério Público de São Paulo, pela Receita Federal e pelo CAD resultou na maior operação contra o crime organizado no poder público municipal no país. Os alvos foram as empresas de ônibus urbanos Transwolf e UpBus, suspeitas de terem sido criadas com dinheiro do PCC. 4 pessoas foram presas. Por decisão da Justiça, o prefeito Ricardo Nunes determinou intervenção nas empresas, mas sem paralisação dos serviços. Um alvo dos mandatos de busca e apreensão ontem foi o contador João Muniz Leite. Ele teria auxiliado na montagem do esquema de lavagem de dinheiro. Holds giraram 732 milhões. Autores da Receita apuraram que as empresas negociavam imóveis e veículos e distribuíam dividendos entre sócios para esquentar dinheiro. E TRE do Paraná absolve Moro, senador fica com mandato, cabe recurso. Placar na corte foi de 5-2 contra a acusação de abuso de poder econômico e Caixa 2 nas eleições de 2022. Em ação movida pelo PT e PL, o processo deve parar no TSE. 1,2 milhão foi, segundo o desembargador, o gasto de Podemos e União Brasil na pré-campanha. E vigilância sanitária. Governo reduziu em 58% o gasto com campanhas contra dengue em 2023. Despesa federal com ações de informação sobre a doença caiu 31,6 milhões para 13,6 milhões. E no Empresa e Negócios, Câmara põe Jabuti em texto e autoriza Planalto a antecipar 15 bilhões em despesas. Liberação, que só deveria ocorrer em maio, foi incluída em projeto que recria o DPVAT. O texto vai agora para o Senado. E Brasil largou atrás, mas tem potencial para ser líder em hidrogênio verde. País tem vantagens para deslanchar produção, pois já usar parcela expressiva de energia de fontes renováveis. Voltamos com a Cíntia. Com os destaques do jornal O Globo, temos a holding do PCC, que alcançava até transporte público em São Paulo. A operação contra a lavagem de dinheiro pela facção mira empresas de ônibus que atendem 700 mil por dia. Novamente, que TRE absolve o ex-juiz Sérgio Moro da acusação de abuso de poder na eleição. X volta a provocar STF e Câmara adia projetos sobre redes. Para PGR, Bolsonaro não descumpriu medidas ao ir à Embaixada da Hungria. Em parecer ao STF, Procuradoria-Geral avalia que o ex-presidente não desobedeceu a medidas cautelares e nem a indícios de que buscava asilo político. Partidos se articulam contra a prisão de Chiquinho Brazão. A Câmara votará prisão preventiva do deputado no caso Marielle. União Brasil orienta para derrubar. PP libera bancada. Medida provisória dá alívio de curto prazo na conta de luz. O subsídio para reduzir a tarifa este ano pode ter efeito inverso no futuro. E Prates ganha fôlego para seguir à frente da Petrobras. Alvo de fogo amigo, presidente da empresa busca contornar crise. A estatal anuncia nova descoberta de petróleo na margem equatorial brasileira.
E Haddad propõe ao G20 e ao FMI taxar super ricos. Presidente do G20 no ano, Brasil tem a segunda maior taxa de pobreza no grupo. Letícia. Agora no caderno do Estadão, ministra de Lula busca apoio de empresários para emplacar a sua reforma administrativa. A ministra da Gestão, Esther Dweck, aposta no empresariado para aprovar a reforma administrativa em moldes defendidos pelo governo Lula. No primeiro de muitos encontros que pretende fazer com o setor, a ministra tocou em pontos caros à iniciativa privada. Citou o horizonte de enxugamento do funcionalismo com a revolução digital e defendeu uma regulamentação clara das possibilidades de exoneração de servidores por mau desempenho, a partir de métricas definidas. As conversas ocorreram em um jantar na segunda-feira, promovido pelo presidente do Conselho do Grupo Esfera, João Camargo. Estavam lá o presidente da FEBRAM-BAN, Isaac Sidney, o vice-presidente de Relações Públicas da Huawei, Atílio Rulli, e o CEO das Oncoclínicas, Bruno Ferrari. Cíntia. E nos destaques internos, para finalizar, temos o mercado estratégico. Brasil está entre países com mais usuários no X. O fim do serviço traria prejuízos à companhia de Musk, avaliam especialistas. Além de impactar milhões de usuários, para eventual saída ou suspensão das atividades da plataforma X, o antigo Twitter, no Brasil, não seria um bom negócio para a companhia de Elon Musk, avaliam especialistas. O empresário chegou a abordar a possibilidade de fechar o escritório do X no país e que provavelmente perderia receitas em meio aos ataques ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A Big Tech também enfrenta riscos de bloqueio, caso decida desobedecer decisões judiciais da Corte. Determinações do gênero já foram direcionadas ao Telegram no passado. O Brasil tem hoje o 6º maior número de perfis da rede social de Musk, segundo estimativas da empresa de pesquisa Data Reportal. Em janeiro, os usuários brasileiros somavam 22,1 milhões, o que representa 6% das contas da plataforma. Letícia. E essas foram as notícias do segundo bloco de hoje. Obrigada a todos e até a próxima!